Você sonha em trabalhar com tecnologia e ajudar diretamente os usuários? Bom, o cargo de técnico Field Service pode ser uma ótima oportunidade para você. No vídeo de hoje você vai descobrir tudo o que é necessário sobre um técnico Field Service. Primeiro, o que um técnico Field Service faz? Segundo, quais são as habilidades e as qualificações necessárias para esse cargo? Como conseguir o seu primeiro emprego nessa área? E por último, dicas para você se destacar e ter sucesso na sua carreira. Seja iniciante ou experiente, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal, curta e ative o sininho para você sempre aprender mais sobre o mundo do técnico Field. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, analista de sistema sênior e com mais de 10 anos de experiência na série de TI. E esse é um vídeo que faz parte de uma série de conteúdos que eu fiz aqui no YouTube de como trabalhar. Eu tenho conteúdo aqui de como trabalhar como técnico informático, Service Desk, Help Desk, analista de sistemas. Então, se você quiser aprender sobre essas profissões também, elas vão estar aqui na descrição e também aqui em cima para você poder ver ela com mais calma e poder aprender também, porque é muito importante você entender as outras áreas de TI. Eu resolvi fazer esse conteúdo porque o Wesley, um dos nossos inscritos aqui do canal, fez um comentário lá no vídeo de Service Desk, perguntando: olha, Gustavo, como é que eu posso trabalhar, como eu posso melhorar como técnico Field? E eu pensei assim, bom, se ele tem essa dúvida, outras pessoas devem ter também, então eu resolvi fazer esse conteúdo. Como eu tenho uma experiência muito grande na área de TI, eu já passei por todas essas fases dos vídeos de como trabalhar que eu apresentei para vocês: técnico informática, Service Desk, Help Desk, técnico Field e agora por último analista de sistemas. Então eu tenho muita experiência para passar para vocês e ajudar vocês. Então por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo e também essa série de vídeos. Então faça como o nosso amigo aqui, Wesley do canal, e escreva nos comentários sempre as suas dúvidas e sugestões. Eu leio tudo e respondo também para sempre ajudar vocês aqui. Bom, vamos lá. O que um técnico Field faz? Diferente de um Help Desk, o Service Desk, que faz um suporte por telefone, né, ou via chat, ajudando as pessoas, seja nas dúvidas na área de TI ou sobre produtos também. Porque, como por exemplo, você pode ligar para a sua empresa de telefone e pedir um suporte naquele produto em específico. A pessoa não necessariamente é da área de TI. E esse atendimento sempre vai ser na parte online, ajudando a pessoa remotamente. Já o técnico Field, ele é diferente, ele vai fazer uma manutenção on-site, que é presencial, que é na parte de hardware. Normalmente ele vai fazer instalação de um computador, troca de um equipamento, suporte para periféricos, ou por exemplo uma impressora, um monitor que está estragado, um mouse. Então essa já é a principal diferença dele, né? Ele vai fazer um trabalho diretamente com a pessoa, né? Ele não vai poder dar um suporte via telefone como o Service Desk ou o Help Desk na maioria das vezes fazem. Ele vai ter que ir localmente para fazer esse suporte na área de TI, que na maioria das vezes sempre vai ser ele para o usuário final, né? Ele vai ajudar o usuário final, não na parte de infraestrutura. Então, quando a gente fala de técnico Field, você já tem que ter em mente que o seu trabalho, o trabalho dele vai ser sempre on-site, diretamente com o usuário, auxiliando ele nos problemas que ele pode ter como usuário dentro da área de informática. Eu vou te dar alguns exemplos de atividades que isso vai ficar mais fácil para você entender ainda. Como primeiro exemplo, você pode preparar um computador para substituir para uma pessoa. Por exemplo, você vai lá, vai na sua bancada, você pode montar um novo computador, instalar o sistema operativo, configurar todo ele e depois levar ele diretamente para o usuário e fazer a substituição. Esse é um exemplo. O segundo pode ser a troca de periféricos. Por exemplo, você recebeu um chamado de uma pessoa que o mouse dela não está funcionando, que o monitor não está funcionando, ou por exemplo, o fone de ouvido, aí você tem que ir lá localmente fazer essa substituição. Essa é uma outra atividade que você pode fazer. Ou por exemplo, fazer manutenções em impressora, trocar um cabo de rede, ou diretamente fazer algumas atividades direto no computador da pessoa. Está com algum problema e você acha que está travando por causa de memória RAM. Você leva um pente de memória RAM, abre o computador no local mesmo, você leva essas ferramentas e aí você troca para poder fazer um teste, em vez de você pegar o computador, levar e deixar a pessoa às vezes sem trabalhar por alguns minutos. Bom, esses são alguns exemplos de atividades que podem ser feitas por um técnico Field. Então, como eu já disse para vocês, basicamente tudo que o usuário final necessita para trabalhar na área de informática, o técnico Field Service vai ajudar e vai estar atuando nisso localmente. Uma outra coisa interessante que na maioria das vezes, da grande parte, é dois tipos de técnico que existe.
Um que você trabalha diretamente para a empresa, por exemplo, tem uma empresa grande, X, que tem vários usuários e você dentro da empresa mesmo vai lá fazer esse atendimento. Ou pode ser diferente, você pode ser contratado de uma empresa que oferece esse serviço e outras empresas chamam você. Você trabalha na empresa Y e você recebe chamados, por exemplo, de uma outra empresa para ajudar uma coisa, de uma outra empresa para ajudar uma coisa. Então, basicamente, você sempre vai ter esses dois tipos de atividades, ou diretamente para a empresa, ou trabalhar para uma empresa e atender várias, que é muito comum isso. Agora vamos para a parte 2, que são as qualificações e as habilidades que você tem que ter para poder desenvolver esse trabalho com tranquilidade, né? Conhecimento técnico na área de hardware, comunicação, gestão de tempo são alguns dos pré-requisitos muito necessários para você poder trabalhar nessa área e não ter problema e poder desenvolver ele com bastante rapidez e eficiência. Vamos lá para as qualificações. A primeira, você tem que saber muito bem a parte de montagem e manutenção de computadores, porque na maioria das vezes ou você vai fazer esse trabalho numa bancada ou vai ter que ter o sangue frio de ir lá na hora mesmo atender a pessoa no local, arranjar um procedimento para você poder fazer a troca. Então é muito importante entender a parte de manutenção e montagem de computadores. A segunda qualificação que eu acho muito necessária é a parte de redes, tanto a parte de cabeamento quanto a parte de protocolo, por exemplo, TCP/IP. Na maioria das vezes você vai ter que resolver problemas de rede ou fazer, por exemplo, novos cabos, trocar um cabo ou refazer mesmo. Você pegar lá o RJ45, fazer a crimpagem do cabo, que é você colocar um novo RJ plugzinho para você poder resolver esse problema, ter um conhecimento básico na parte de switch, como ele funciona, onde um cabo vai, para que funciona aquele LED. Então essa parte de rede é muito necessária e principalmente ter a parte de crimpagem, saber como fazer um cabo do zero. A terceira qualificação é a parte de manutenção e instalação de impressoras e scanners. Você tem um conhecimento básico de como funciona uma impressora compartilhada, o que é um print server basicamente, como fazer, por exemplo, a adição de um usuário para poder fazer scan numa impressora, a diferença de uma impressora para uma multifuncional, porque isso é muito requisitado pelas empresas. Então, ter esses conhecimentos básicos também vai te ajudar bastante. A quarta qualificação é fazer a instalação e a formatação do Windows, né, que é um dos mais utilizados nas empresas. Então você tem que saber como formatar, como instalar, como configurar um Windows Client da parte da base, né? Começando ali a ter conhecimento no Windows 7, por mais que ele não é muito utilizado, tem empresa que utiliza ainda. Então, Windows 7, Windows 10, Windows 11, você saber fazer a instalação e configuração desses sistemas operacionais é muito importante. E por último, uma coisa que é muito necessária você ter um conhecimento bem básico mesmo é a parte de Domain Control, você saber o que é um domínio, saber como funcionam usuários e grupos de um Active Directory. É bem importante isso, porque na maioria das vezes você tem que ingressar um computador no domínio, tem que saber se um usuário do AD está ativo, então ter esses conhecimentos básicos é muito importante. Você não precisa saber instalar um Domain Control, mas saber o que é um domínio, um controlador de domínio, esses conhecimentos vão ajudar bastante no seu trabalho. Eu posso dizer com propriedade que ter esse conhecimento a mais vai te colocar na frente no mercado de trabalho e você vai se safar bastante de problemas que você pode ter no seu dia a dia. Bom, e algumas habilidades que são coisas suas que eu acho importante você tem que ter para você poder desenvolver esse trabalho com eficiência. A primeira é trabalhar sob pressão, não pressão chata desse povo doido, chefe, não. Eu estou falando a pressão do trabalho é que, por exemplo, fui num cliente, fui no usuário, preciso resolver um problema no computador dele. Cara, você tem que ter o sangue frio para poder abrir às vezes o computador, saber quais possíveis problemas, por que não está ligando, por que está dando tela azul, o que eu posso fazer aqui agora. Então, esse trabalhar sob a pressão que eu digo que você tem que ter a calma para você poder aplicar o seu conhecimento, o seu trabalho. E uma outra dica também, tenha sempre periféricos, coisas que você pode utilizar ali, sabe? Uma pasta térmica, por exemplo, um pincel, alguma coisa que pode te ajudar a trocar ali uma peça rápida para você não ter problema. Então, essa gestão de pressão que eu acho importante você ter essa habilidade. A segunda, que é muito importante, é a administração de tempo. Normalmente você vai trabalhar com uma série de chamados diários, então você tem que trabalhar muito bem com a administração do seu tempo, sabe? Então você tem que fazer as coisas com rapidez, eficiência, sem perder tempo, tem que saber como é que faz as coisas, como é que chega em tal lugar, se programe antes se você é um tipo de técnico field que tem que sair para vários clientes primeiro. Então se você vai atender vários chamados, faça um cronograma assim, eu vou primeiro nesse, porque essa rota é melhor, por exemplo, você vai estar de carro ou naquele dali.
essa administração de tempo assim é muito importante. E a terceira que você tem que ter, senão você não adianta, que para mim é primordial, você tem que ter paciência com o usuário. Gente, você tem que lembrar que quando você é um técnico field, seja Service Desk ou Help Desk, por exemplo, você tem que lembrar que o usuário, ele não é obrigado a saber nada de informática. Realmente, ele utiliza o equipamento, o computador. Obviamente, seria muito bom ele ter uma noção, mas ele não é obrigado. Você tem que ter paciência com ele, porque às vezes ele está te falando uma coisa, não é por maldade, o cara simplesmente não sabe como funciona o computador. Então você tem que ter paciência com pessoas, você tem que ter paciência com o usuário. Se você não é um tipo de pessoa, se você não é esse perfil, trabalhar como técnico field vai ser muito difícil para você. Então, tenha isso em mente. Bom, eu já disse para vocês basicamente até agora aqui como funciona o trabalho e as habilidades necessárias para você poder se desenvolver como um bom técnico field. Mas agora a gente vai entrar numa parte muito importante que é como eu vou conseguir meu emprego, né? O meu primeiro emprego, o que eu tenho que fazer, por onde eu posso começar. Então eu tenho algumas dicas para você que vão te ajudar bastante. A primeira dela, que eu acho muito importante, você vai ter que investir em fazer um curso, seja de montagem e manutenção de computadores. Tem muita empresa que oferece curso e dá certificação, porque na maioria das vagas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles pedem curso, gente. Por mais que você tenha o conhecimento, tenha pelo menos um curso de montagem e manutenção de computadores, de redes, alguma coisa na área de TI, porque isso vai fazer muita diferença para você conseguir um emprego. Depois você pode continuar aqui estudando no Descomplicando em outras áreas também, em outros sites, em outros locais, para você agregar conhecimento. Mas para o seu primeiro emprego, se você não tem experiência, você vai ter que fazer um investimento ali de você ter um curso e ter uma certificação, porque isso vai te ajudar bastante. Eu, Gustavo, como exemplo, quando eu saí assim como técnico mesmo, meu primeiro emprego, que foi no hospital, eu consegui, graças a Deus, porque eu tinha um curso de montagem e manutenção de computadores. Se eu não tivesse, eu não tinha conseguido um emprego. A segunda dica, já puxando um gancho da primeira, é você sempre ficar estudando na internet mesmo. Depois que você fez um curso e tem certificação, continue estudando para você poder ter mais conhecimento, porque daí, se você tem certificação, você já vai ser olhado, vai ser selecionado. Depois, o conhecimento que você agrega, por exemplo, aqui no Descomplicando, como eu falei, tem muito conhecimento, em outros sites, em ChatGPT, Google Bard, tem muita coisa. Então, sempre continue estudando, que vai te ajudar bastante. A terceira dica é uma outra bem importante que você tem que fazer um investimento, é ter carteira de motorista. Na maioria das vezes, as empresas ou ela pedem somente a carteira de motorista ou ela pede também que a pessoa tenha carro. Então, no mínimo, cara, tem que ter carteira de motorista. A B, no caso, né, para carro, né, muito difícil você ter essa requisição como moto, porque é difícil você com uma moto levar um computador, um monitor. Então as empresas pedem que você tenha carteira de motorista. Então se você é novo, por exemplo, já tire sua carteira de motorista, que você tem tempo agora, porque isso vai te ajudar bastante, não só como técnico field que pedem isso, né, mas para outras coisas na sua vida também. Então carteira de motorista é muito importante. Ó, vocês podem ver um exemplo aí na tela de vaga de emprego que eu procurei ali como técnico field. O salário ali basicamente sempre em torno de R$ 2.100. A vaga, por exemplo, essa aí em São Bernardo, no campo em São Paulo. As empresas oferecem vale seguro de vida, vale alimentação, transporte. Outras coisas que eles pedem aqui, galera. Quando eu fiz o roteiro desse vídeo, eu não tinha visto isso antes, eu fui ver depois. E a maioria das coisas, como eu falei para vocês ali, ó, ensino médio completo, um curso como técnico informática que tem certificação, a parte de CNH-B ali você pode ver, né? Condução própria, nesse caso eles estão pedindo para você ter carro também. E essa certificação MD-102, eu não sei o que é, eu posso pesquisar para vocês se vocês tiverem essa dúvida. Mas ali, ó, contratante, ele está pedindo para a pessoa saber fazer instalação de computadores, né? Sistemas operacionais, softwares, que seja um ambiente, realização de cópias de segurança de informação de usuários, outras coisas, realizar crimpagem de cabos de rede Ethernet. Lembra que eu falei para você que é importante você saber crimpar o cabo, como funciona, ter conhecimentos na área de internet, né, intranet, que é um outro tipo de conexão interna somente da rede, né? Então você pode ver que eles pedem basicamente o que eu falei para você. Se você tivesse uma certificação, por exemplo, você poderia já trabalhar nessa empresa aqui, obviamente tivesse carro também, né? E o que eles oferecem ali, por exemplo, salário de R$ 2.162, vale alimentação de R$ 23, vale transporte, convênio Sesc, que eu já ouvi falar muito bem dele, seguro de vida, né? Então tem muita coisa, somente com as coisas que eu falei para você, essa dica aqui, você já pode conseguir o seu primeiro emprego como técnico field. E para finalizar, eu vou dar algumas dicas para você já crescer dentro da área, você que está querendo crescer, já está dentro ali, né, está querendo se desenvolver. Algumas dicas que eu tenho para você é, primeiro,
Primeiro, administre bem o seu tempo. Como eu disse, as pessoas sempre ficam olhando se você cumpre horários, se você atende bem os seus clientes, se você sempre chega lá pontualmente, né? Então, a administração de tempo vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que você pode fazer também é ter sempre proatividade. Ah, eu preciso de resolver alguma coisa. Em vez de a pessoa te chamar, vá você primeiro. Vá falar, não, eu posso ir lá, eu tenho tempo, eu sei fazer isso. Ter proatividade vai te ajudar bastante. Olha, gente, a minha carreira inteira eu sempre fui proativo, isso me ajudou bastante. Não fica caindo nesse conto que se você fizer as coisas, ser proativo. E proatividade não é para ficar trabalhando mais do que os outros, não, e ficar fazendo hora extra sem ser pago, não. Proatividade é, não, eu resolvo isso, eu sei fazer isso. E isso vai ser possível se você sempre continuar estudando. Então, como eu disse, continue estudando para você sempre estar preparado para você resolver problemas, né? Porque nada mais é, né? Quem trabalha de TI é um resolvedor de problemas. E uma dica muito importante, se você não é reconhecido na empresa, gente, troca de empresa, ponto. Trabalho é um lugar onde você vende a sua hora e eles te pagam em dinheiro por causa que você tem conhecimento daquilo. Não é família, não é nada. Trabalho é trabalho. Então, se eles não te dão um valorizo, você está fazendo o seu a mais aí, você não está crescendo, cara, procura outro emprego e já era. Bom, já trabalhei em várias áreas, como uma delas foi técnico field, então eu tenho bastante convicção que eu pude ajudar vocês bastante nesses vídeos aqui, nesse vídeo em específico, né, com toda a minha experiência. Eu espero que tenha ajudado você. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários ou entre em contato nas minhas redes sociais. Todas elas vão estar escritas aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita que você está aí ainda e assiste esses outros conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.